pintaram um Maurício. Eu fiquei com medo de, na verdade, ser um bigodinho de Hitler, mas quem pintou falou que é porque ele perdeu os dentes. Menos mal, né? Oi, guys, tudo bem? E partiu o último vídeo analisando os meus desenhos de Jantar Secreto junto com vocês. Vamos finalizar com os últimos 2 desenhos que eu já postei, tanto no TikTok quanto no YouTube Short, que são os desenhos do Humberto e o desenho da Cora. No caso, o desenho da Cora ao final do livro. Eu espero que vocês gostem do vídeo, guys. Caso não tenham visto os vídeos anteriores, vão lá, dá uma passadinha pra dar uma olhada, em todos os vídeos eu faço uma análise geral de detalhes, que talvez nos vídeos curtos não dê pra ver. Falo também um pouco do significado de cada um desses desenhos pra mim. Enfim, são vídeos que eu gostei bastante de fazer e eu espero que vocês gostem de assistir. Mas enfim, guys, vamos seguir aqui. E o primeiro desenho que vou estar falando será nada mais nada menos do que o desenho do Humberto. Vamos lá, guys. Começando pelo desenho do Humberto. O personagem que eu queria esganar a cada vez que saía alguma palavra dessa boca nojenta dele. Bem, guys, deu pra ver que eu adoro o personagem Humberto. Mentira, queria matar esse velho nojento a cada vez que ele aparecia no livro. Na composição dele, na imagem dele, não foi nada difícil retratar. Porque, na realidade, ele tem meio que uma aparência padrão. Eu imaginei ele como um velho, grisalho, barbudo. Também com a barba grisalha, baixinho e gordinho. Aquele típico vilão mafioso e chefe, ricaço, branco. Então não foi lá muito difícil de imaginar a expressão do Humberto. Eu só talvez gostaria de ter adicionado um pouco mais de pelos na mão dele, já que o Dante cita em vários momentos que o Humberto tem mãos bem cabeludas, mãos cabeludas de cabelos grisalhos. Quanto aos detalhes do Humberto, uma coisa que vocês notam é que o fundo do Humberto em si não é tão sujo de sangue. Que a sujeira de sangue, já deixei bem claro nos outros vídeos, que é sim um elemento fundamental pra gente falar da composição dos personagens. E no caso do Humberto não é diferente. O fundo dele em si não é tão sujo. Tem as sujeirinhas do lado direito, mas não é tão sujo no geral. O fundo dele não é tão sujo. E tem uma razão. Acontece que o Humberto é sujo pra caramba. Ele é criminoso, assim como o Hugo, assim como o Leitão. Ele é criminoso e já era criminoso muito antes de tudo acontecer. E a Cor também. Ele é criminoso antes de tudo isso acontecer, antes dos jantares, sim. O Humberto, diferente dos outros personagens, ele já era criminoso há muito, muito tempo. Ele já tinha pensamentos muito podres na cabeça. Ele lida com toda essa situação da forma mais grotesca e nojenta. Humberto, ele vê pessoas que têm pouca condição financeira como animais, como se fossem nada. Ele não vê como seres humanos. Só isso já enxerga, já dá a Humberto uma podridão gigantesca. Mas é óbvio, como a nossa sociedade enxerga e como as pessoas já enxergam, Humberto, ele é homem, branco, rico. Nunca que ele ia ser condenado pelos crimes que ele fez, mesmo com todas as provas possíveis. E o Humberto é em específico porque ele é muito rico. No caso, no livro ele é citado como tendo quebrado, mas ele tem um sobrenome dele, que é um sobrenome que dá a ele muitos privilégios. Justamente por isso que o fundo dele não é sujo. O fundo dele não é sujo porque essa riqueza e esses status, esse privilégio que o Humberto tem, esconde a sujeira dele. E aí, pra onde que eu coloquei a sujeira dele? Na roupa. O Humberto, a roupa dele é totalmente vermelha. A roupa dele é uma roupa pesuntada em sangue. É uma roupa vermelha da cor do sangue. Justamente porque, no fundo, o fundo dele nunca vai estar sujo. O fundo dele sempre vai estar mais limpo do que os demais. Mas isso não faz ele ser menos sujo. E aí a sujeira se transmite na roupa dele, na imagem dele, naquilo que ele é. E isso é um detalhe muito foda. A roupa do Humberto ser vermelha, ser da cor de sangue, é justamente para demonstrar que apesar de toda a elegância, apesar de todo o privilégio, apesar de toda essa imagem bem construída de homem rico, família rica, de bem, empresário, ele é sujo, ele é nojento e ele é um grande de um filho de uma... Que é exatamente isso que a roupa vermelha, essa roupa tom de sangue representa no Humberto. Eu achei esse detalhe muito top. Agora, na descrição dele, além do nomezinho dele, Humberto, temos homem de negócios. De fato, é como ele é visto também, enaltecendo essa figura do Humberto. Ele é um homem de negócios, como ele é um empresário de sucesso, como ele tem um sobrenome de uma família muito rica. Então, Humberto, homem de negócios, organizador, porque ele é o principal organizador. E aí vem a virada de chave. Na próxima linha da descrição tem o que tá escrito líder criminoso. E como eu falei, Humberto ele não é só o organizador. Humberto é quem não deu toda a ideia, mas ele é quem moldou a ideia. Ele é quem, não necessariamente, porque no livro em si, não é ele que faz o pessoal começar a fazer jantares. O primeiro jantar, não, o Humberto não tem nada a ver, mas o Humberto é quem engatilha para que tudo vá acontecer. O Humberto é responsável para que toda a merda passe a acontecer. Então ele é o principal organizador dos jantares secretos, né, os demais jantares que vem. E líder criminoso tá arriscado com sangue,
Justamente, lembra da referência da roupa? Porque os privilégios do Humberto, aquilo que ele é e aquilo que a sociedade transmite ao olhar para ele, encobre isso. Eu não me recordo agora se ao final do livro, quando descobrem tudo, Humberto é de fato julgado como criminoso, como organizador. Eu não me recordo. Mas eu tenho certeza absoluta que se fosse na vida real, isso acontecesse, essa notícia vazasse, nunca que a culpa ia cair sobre Humberto. Ia cair sobre o pessoal, ia cair sobre o Dante, sobre o Leitão, sobre a Cora, sobre o Hugo, sobre o Miguel, mas não ia cair por ele, porque adivinha? O Humberto tem sobrenome. O Humberto, ele tem aparência, ele tem formalidade, ele tem os privilégios que fazem com que ele não tenha que se preocupar com ser condenado. Então, por isso, o fato dele ser o líder de tudo isso, o fato dele ser o principal organizador de todas essas peças que são os jantares, é encoberto pelo seu privilégio, pelo privilégio que o sobrenome dele, pela aparência dele, por tudo que ele acredita, dá pra ele. E justamente por isso que aqui o criminoso e o líder tá cortado. E o detalhe, na situação dele, se vocês se lembram bem, na situação do Hugo e na situação do Miguel, eu coloquei eles como mortos, não como assassinados. Mas na realidade, ambos são assassinados. Mas eu coloquei como mortos. Porque é pra dar a entender que talvez aquelas mortes tenham sido acidentais? Talvez? Eles morreram por acaso? No Humberto, não. No Humberto, a morte dele tá como assassinado. Também por quê? O privilégio dele faz com que a morte dele não seja vista como um acaso. A morte dele não foi vista, simplesmente aconteceu, ele estava ali presente, ele é inocente, ele morreu. Não, no caso do Humberto, foi assassinado. Querem pesar a morte dele, fazer a dramatização de como foi a morte dele. E isso, meus amigos, é algo que eu acho top demais. Porque se essa situação acontecesse na vida real, se essa situação acontecesse no nosso mundo, como tá o nosso mundo hoje, a gente sabe que o nosso mundo tá uma bosta. O Humberto não teria sido visto como líder, como culpado, principalmente pelas grandes massas, pela sociedade maior, pelo sobrenome, pelos privilégios, pelo reconhecimento, e ele seria visto como, sim, assassinado, não seria visto como uma morte acidental. Mataram aquele jovem não, né? Mas aquele importante empreendedor, aquele importante empresário de sobrenome tão bem reconhecido, mataram ele, nunca teria sido uma morte acidental, como foi a morte do Miguel, uma morte acidental, sem intenção, a morte do Hugo, também, sem intenção, a morte, entre muitas aspas, do Leitão, sem intenção nenhuma, nada a ver, a morte de outros personagens no livro, que também são acidentais, mas não, com Humberto, a morte foi planejada, foi calculada, e por que disso? Porque Humberto tem os privilégios de uma sociedade nojenta e corrupta. E isso é um detalhe que, tipo assim, óbvio que se eu não falasse aqui, nunca que iam ter, mas tem toda uma ligação. Esse desenho do Humberto tem muita política envolvendo ele, e eu, sinceramente, adorei trazer esses detalhes. Tem também o fato do Humberto estar fumando, e se você viu os outros anteriores, você sabe que nos desenhos da Cor e do Leitão eles também fumam, que é uma forma de demonstrar que eles tinham, assim, um certo controle da situação, e no caso do Humberto tem muita fumaça. Isso de forma a explicar que Humberto tinha, assim, muito do controle da situação nas mãos dele. Ele tinha, assim, tudo que estava acontecendo estava, assim, por trás das mãos dele, das missões dele, das falas dele, os postos de gasolina, os cemitérios, as mortes, os jantares em si, tudo ele tinha muito desse controle em suas mãos. E isso representa a fumaça. No Hugo e a Cora também tem, é uma fumaça mais sutil, mas é porque só no desenrolar da história que eles mostram a sua presença em todo o esquema do jantar. Detalhe, pra finalizar o desenho do Humberto, que já tá muito grande a parte do Humberto, se você reparar bem, no desenho do Humberto tem algumas linhas nas extremidades do corpo dele. Nas mãos dele tem linhas, na cabeça, no pescoço dele tem linhas, nos quadris dele tem linhas. E por que isso? Quem já leu o livro sabe como o Humberto morre. E ele não morre de uma forma muito fofinha. Ele não morre de uma forma tão tranquila, uma forma tão light como o Hugo. Como o Hugo não, o Hugo também morre de uma forma violenta. Mas ele não morre de forma tão light como o Miguel morre. Se bem que a gente não sabe como o Miguel morre. Mas a gente presencia a morte do Humberto. Eu não vou dar detalhes de como ele morre, mas envolve uma motosserra e envolve desmembramento. Acho que essas linhas já indicam bastante como que ele vai de arrasta, certo? Mas é apenas mais um detalhe que eu achei muito legal de trazer de forma bem sutil no desenho dele. Acho que já deu pra ver que o desenho do Humberto, por mais que eu odeio com muita força esse personagem, por mais que por mim eu matava esse personagem, eu odeio o Humberto com todas as forças da minha vida. Mas eu adorei fazer o desenho dele, por todo o peso, por todo o significado que ele tem, por toda a menção, por toda a ideia social que a gente consegue trazer, vendo como seria essa situação acontecer na vida real. É muito interessante e eu, sinceramente, adorei trazer todos esses significados dentro do desenho do Humberto. E pra finalizar, né, gente, pra gente fechar esse ciclo, finalizar de vez, temos o desenho de quem? Da Cora.
Aí você vira e fala, ué, Karen, mas você já fez um desenho da Korra, esse desenho aqui? Como assim outro desenho da Korra? Pois bem, aqui eu já falei, todos os vídeos têm alerta de spoiler pra caramba. E esse é um deles. Em determinada parte do livro, quando muitas coisas acontecem, a Korra, entre aspas, vai embora. E a gente entende que a gente nunca mais vai ver ela. Porém, a gente vê ela no final do livro, quando o Dante já foi preso. E a Korra está diferente. Ela tá loira, ela tá com uma boca com preenchimento labial, ela tá cheia de tatuagens. Ela praticamente se torna outra pessoa. E por que isso? Porque ela e o Leitão conseguiram fugir da situação. O Leitão fingindo sua morte e a Korra simplesmente indo embora e desaparecendo do mapa. E aqui é a representação, esse desenho representa esse final da Korra. De quando ela desapareceu do mapa, ela agora tá junto com o Leitão, eles agora estão comprando a igreja da mãe. Não, da mãe. Estão comprando, eu não lembro se eles compram a igreja ou se eles compram um bordel. Mas enfim, vão abrir o próprio bordel. Que o sonho da Korra, né, é ser uma cafetina, um dos sonhos dela. Não totalmente, mas tipo assim, ela queria ser cafetina, ser poeta, demais. Mas vamos falar dos detalhes? Basicamente, guys, nesse desenho da Korra, ao final do livro, eu só usei os moldes do próprio corpo da Korra que eu já tinha feito anteriormente. Se vocês repararem, elas estão até quase que na mesma pose, pra falar a verdade. O formato do corpo muito parecido, e aí foi só adicionar os detalhes que o próprio livro descreve. Porque o que eu fiz foi basicamente pegar a Korra que eu já tinha desenhado, que eu já tinha imaginado, e levar ela a essa nova versão da Korra que é apresentada ao final do livro. Então eu coloquei ela com os cabelos loiros, por um momento eu até pensei em fazer ela com cabelo grandão, um black também loiro, que inclusive foi a minha ideia original, eu queria ter feito ela de black loiro nesse primeiro desenho, só que aí eu achei que não ia combinar tanto. E nesse segundo desenho, na minha cabeça, ia fazer mais sentido. Se a Korra tá querendo se esconder, ela ia mudar totalmente o estilo dela. E foi isso que eu fiz. Então eu imaginei que ela iria alisar o seu cabelo, deixar o seu cabelo bem lambido, aquele liso bem lambidão, loiro, as sobrancelhas loiras também. Ela arruma o nariz dela, se não me engano, ela deixa o nariz mais fino, no livro também é citado, faz preenchimento labial. Eu já tinha deixado a cor bocuda, tive que deixar ela mais bocuda ainda nesse segundo desenho. Enfim, foi adicionando pequenos detalhes que já estavam sendo citados. Adicionei as tatuagens, a tatuagem de dragão, que é citado que ela tem no livro. Adicionei uma tatuagem da motosserra no antebraço dela. Adicionei uma tatuagem fofoducho, outro apelidinho que ela dá pro Leitão. E a expressão dela, o olho dela, tá azul. Porque no livro, ao final, aparentemente, ou ela tava usando uma lente, ou ela deve ter feito aquela cirurgia pra trocar a cor dos seus olhos. Outro detalhe muito legal. E vamos aos detalhes primordiais, né, galera? Como vocês muito bem podem ver, esse desenho da Korra é praticamente o único desenho que não tem sangue nenhum na personagem. Não tem nada de sangue. A Korra tá limpa. Ah, outro detalhe. Os colares dela, pra identificar que elas são a mesma pessoa, eu coloquei os mesmos colares. Tanto no primeiro desenho da Korra, ela tá usando a gargantilha e o colarzinho dourado. E nesse segundo desenho, ela também tá usando a gargantilha e o colar dourado. Voltando, como vocês bem notaram, a Korra não tem nada, não tem sangue algum nela. No desenho dela, do corpo geral, não tem sangue. A expressão dela também não tem sangue, o olho dela não tem sangue. E aí temos o fundo. Eu já falei, esses fundos desses desenhos tem muito detalhe, que aí eu tenho que vir aqui esclarecer pra vocês. No fundo do desenho da Korra, como vocês lembram, no desenho anterior, tava todo besuntado de sangue. Que eu falei pra vocês, pra mim a Korra é uma das personagens que mais carregou, mais sujou as mãos de sangue inocente. E então, o fundo dela tava todo besuntado. Nesse novo desenho, não tem tanto sangue besuntando a parede. As paredes não estão tão sujas. E, na verdade, aqui eu quis transmitir a ideia de que as paredes haviam sido minimamente limpas. Não tem manchas de sangue na parede. Porém, parece que são acobertadas por essa camada cinza, essa sujeira cinza. Mas é uma parede, são as paredes besuntadas de sangue. Agora, secas, não tem mais sangue. O sangue foi limpo, o sangue foi coberto, foi cobertado. E esse é o detalhe legal. Na descrição, vocês podem ver que, de todos, essa é a descrição mais diferenciada de todas as outras. Temos o nome dela, porém o nome dela tá coberto, parece que tá coberto de fita. E é um nome que sangra, porque como vocês bem sabem, a Korra é a personagem que mais carregou sangue inocente. Não a personagem, mas uma das que mais carregou. E o nome dela sangra, porque tem a lembrança desse passado. Então o nome dela tá coberto de fita, o nome dela tá quase como censurado, como se não quisessem mostrar o nome dela. Não tem pontos sobre ela, não tem características sobre ela. Os pontos dela são 3 pontinhos, que é como se falasse, tá, mas quem que é essa pessoa? O que essa pessoa fez? O que ela faz? Não tem informação. E situação desconhecida. Porque nesse caso aqui, essa descriçãozinha que eu faço é pra definir como se as pessoas do mundo de Jantar Secreto estivessem descrevendo os personagens. E no caso aqui, eles nem descreveriam essa versão da Korra, porque nem saberiam que é a Korra. Justamente por isso o nome dela tá censurado. Justamente por isso a descrição dela não tem nada. E justamente por isso a situação dela é desconhecida. Porque não sabem quem é, não sabem que é a Korra. E isso é um detalhe que eu também adorei fazendo esse desenho. Não sabem quem é a Korra, não sabem quem é ela.
não tem sangue nela. As paredes dela estão manchadas, mas ainda assim estão limpas, comparando com tudo que o quão suja estavam anteriormente. E isso só comprova a conclusão final. A Korra desaparece. No final do livro não tem mais Korra. Não tem mais aquela mulher, não tem mais essa mulher que esteve dentro dos jantares. Na verdade, essa mulher nunca foi descoberta, nunca soube que ela estava envolvida. E se o Dante até soubesse, até tivesse confessado, nunca iriam achar, porque ela sumiu. No lugar da Korra, temos agora essa moça, essa garota loira, de nariz fino, de boca grande, cheia de preenchimentos, cheia de tatuagens, rica, com um novo namorado, de olhos azuis, que simboliza que a Korra não existe mais. Que a Korra está desaparecida. Que agora temos apenas essa versão e apenas uma lembrança sutil de uma antiga Korra que já esteve presente e que foi uma das responsáveis por todo aquele massacre e todo aquele sangue. Esse aqui também é um dos desenhos que também tem muito significado. Eu diria que é um desenho que eu adoro e que eu acho que foi ideal pra gente finalizar essa história de Jantar Secreto. Porque no final, quem paga é só o Dante. Os outros estão mortos. O Leitão e a Korra sumiram. O Leitão é visto como morto. A Korra é desaparecida. No lugar dela, temos apenas uma lembrança do que foi a Korra e uma nova versão dela. É o desenho, um dos desenhos que eu acho que é pra fechar com chave de ouro essa série, falando dos desenhos de Jantar Secreto. É um desenho que eu também gostei muito. Eu gostei muito de adicionar o fato de que a cor, esse desenho, o desenho principal dela tá limpo, não tem sangue. Você desenhar esse olho azul dela. Eu até tentei colocar um pouquinho de maquiagem amarela na expressão dela, porém não pegou tanto. Mas tudo bem, fazer o quê? Adicionei o detalhe da motosserra, que é um detalhe que tá marcado na pele da cor, porque é um detalhe que sempre vai estar marcado na vida dela, porém, demais pessoas nunca vão saber que ela esteve presente, que ela fez o que fez. E esse é um detalhe que é muito foda, cara! É um detalhe que eu adoro. E aí, gente, eu finalizo o vídeo mostrando esse último desenho da Korra, do final do livro, que é um final muito impactante. Se você não leu, você deve ficar tipo, meu Deus do céu, que chuva de spoilers. Mas aí você lê com calma, é um livro que eu recomendo, tem uns errinhos, tem umas coisinhas outras, eu já fiz crítica do livro, enfim, mas de forma geral, eu adorei fazer essa série desenhando os personagens do livro, adorei esse desenho da Korra, gostei muito do Humberto, gostei do desenho do Hugo, gostei do significado do desenho do Miguel, mas pretendo refazê-lo futuramente, mas eu gostei ainda bastante, gostei do primeiro desenho da Korra também, adorei, o desenho do Leitão, que eu tive duas versões, né, a versão dele magra e a versão dele bem gordão, e o desenho do Dante, que ainda assim é o meu favorito depois de tudo, da construção, e infelizmente, né, nosso querido Dante é o único que é condenado e provavelmente no livro, depois de tudo que aconteceu, vai passar o resto da sua vida na cadeia. É um final triste, porque apesar de eu não gostar de muitas atitudes do Dante, eu ainda criei certa empatia com ele. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de todos esses vídeos falando dos meus detalhes dos meus desenhos de Jantar Secreto. Talvez futuramente eu venha refazer alguns dos desenhos, como por exemplo o do Miguel, que eu gostaria de refazer, e talvez até refazer eles no digital, pra ver como que ficaria. Seria interessante, talvez até desenhar eles com base no que vocês imaginaram, porque tiveram muitas sugestões. Cada um teve uma imaginação muito interessante na criação dos personagens. Talvez eu venha retratar essas diferentes imaginações no futuro, mas por enquanto eu encerro a série de analisando os detalhes dos meus desenhos de Jantar Secreto. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desses desenhos. Vou lançar daqui a pouquinho o vídeo de todos, o compilado dos vídeos, de todos os vídeos, mostrando desenhos. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e bye bye!